Está na página 280. Ah, tá bom. Página 280. Todo mundo com o livro na mão? 280, 280, Sim. 280. Tá, achei. Isso. Então, eu vou fazer assim, eu vou pedir para algumas pessoas me dar uma resposta, porque senão, se todo mundo falar junto, aí fica confuso, aí não dá para eu entender, tá bom? Aí, se fizer, ou se tiver errado, ou qualquer coisa parecida, não há problema. A gente está aqui para fazer a correção. Então, nós vamos... Qual é a página? 280. Bom dia, Bom dia. Bom dia. Olha só, nesse capítulo, nós trabalhamos os povos da Mesopotâmia e os povos egípcios, certo? Já falamos dos egípcios? Não. Não falamos dos egípcios, não. Não, sabe por causa de quê? Desculpa, tá? É porque é o mesmo assunto também lá da outra escola. Aí lá eu já dei o Egito, desculpa, tá? A gente só conheceu a parte da Mesopotâmia, né? Sim. Aí, então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Espera aí. Colocar aqui. Espera aí, que aí a gente vai entrar. Todo mundo vendo? O pessoal está vendo aí a imagem? Sim. Não. Sim. 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 Olha só. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, né? Nós falamos dos povos da Mesopotâmia. No livro de vocês, nós tivemos, citando logo no início, na página 278, o nome dos povos que chegaram à região, né? Está logo lá em cima. Falamos da escrita cuneiforme, falamos da região, da construção da Mesopotâmia, do zigurate, lembra? Falamos do zigurate, do tipo da escrita cuneiforme, né? Aí, antes da gente começar aqui no Egito, nós realmente vamos fazer a correção, que é só dessa página aqui, aí é rapidinho. Então, vamos fazer lá. Nós temos aí na página 280, siga as dicas e complete o diagrama. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Davi, a letra A do número 1, escrita considerada uma das mais antigas do mundo. Qual seria a resposta? Tia, que página? 280. Achei. A primeira? A letra A. E qual é a escrita considerada mais antiga do mundo? Cuneiforme. Cuneiforme, certo. Todo mundo acertou? Vai lá e põe, ó. Bota um certinho do lado. Richard, fez, Richard? Sim. Tá. Vamos ver, então. Deixa eu ver agora. Gustavo. Cadê o Gustavo? Gustavo, a letra B, objeto usado pelos mesopotâmicos como um carimbo. Essa eu não encontrei, não. Alguém encontrou? É cilindro, tio? Zigurate? Não, objeto, olha só, objeto usado pelos para fazer as marcas da escrita cuneiforme. Com C, cilindro. Colocou, Davi? Sim. Tá. Eu já tinha colocado. Ah, tá bom. Cilindro. Então, vamos ver aí agora. Kailane. Kailane, a letra C. Construção mesopotâmica representando o templo e moradia dos deuses. O que você colocou? Ativa o microfone, Kailane.
Liga o microfone, ô Kailane. Você Ativei esqueceu de aqui. ligar para falar. É zigurate. Quem falou? Não foi Kailane, não, foi? Foi sim, tia. Foi sim. Ah, então, letra C, zigurate. Certo? Todo mundo acertou? Acertou? Sim. Bota lá um Certo, Czinho de certo. certo. Isso. Então, vamos ver agora Maria Fernanda. Maria Fernanda, a letra D de dado. Nome da deusa do mar, uma das principais divindades sumérias. Aquaman. Só falta Não, lá responder no chat, né? peraí. Liga o seu microfone, Maria. Fez, Maria? Maria Fernanda? Ela não fez. Ah, Deixa eu... não, ela fez sim, só que ela respondeu no chat. Ela respondeu no chat, tia. Sim. Namu, com 2 M's, tá? N de navio, A, M de Maria, outro M de Maria e U. Ah, então tá certo. Namu, certo? Beleza. E vamos lá ver, então, Pedro. Você agora, Pedro. A letra E. Nome do deus do mar cultuado pelos sumérios. Enil. Enil. Do ar. Isso, Enil. Enil. Tá lá na frente. Acertou? Sim, então vamos lá. Agora, número 2. Tia, como Observe, é que se escreve? Enil N de navio, L, I, Ah, tá. Eu pensava que era Enil. não, tem Enil. Que é isso aqui? N. Coloca no chat, por Desculpa, favor. eu pronunciei errado também. Enil. Enlil. 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 Bom, número 2. Observe a imagem a seguir. Oi. Coloca no chat, por favor. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Cara, ela acabou de soletrar, velho. Espera aí que eu vou escrever. É porque não tem ouvido. Gente, pelo amor de Deus. Enlil. Que dificuldade tem isso? Eu lavo meu cabelo. Tia, você tá no mudo. Hello? Aí. Escrevi, vê se apareceu aí. Apareceu? Sim, tia. Tá Ela respondeu obrigado. Ah, tá bom. Então vamos lá. O tia Miguel tá mutando os outros, tia. Oi? Não foi Miguel Miguel, que tá não. mutando Eu os outros. cliquei errado. Ninja Game. Não foi Miguel. Tava Ninja Game. Não, tá, Ô, tá. cara, porque eles não podem ficar com o áudio ligado na aula, né? Só liga na hora que for responder. Então vamos lá, vamos ao segundo para a gente não atrasar. Observe a imagem a seguir, né? É um alfabeto da escrita cuneiforme. Eu estou contra a luz aqui, mas essa parte aqui, né? Cheio de símbolos. Utilize o espaço abaixo para escrever uma palavra com os símbolos da escrita cuneiforme. Aí, cada um vai fazer. Por exemplo, se for casa, vai pegar o símbolo do desenho da casa, do C, do A, do S e do A de novo. E vai escrever aqui embaixo. Vamos ver. Alguém escreveu? Fez o desenho cuneiforme? Tia, dois eu Eu escrevi. escrevi, tia. Peraí. Nath, peraí, gente. Minutinho. Nath, o que você escreveu? Eu escrevi Jesus, tia. Ah, que legal. Bota aí na frente da câmera, assim, pra gente ver como é que ficou. Bom,
Nathalie, você só Desce tá um mostrando pouquinho. sua metade da perna e metade do livro. Só e assim, Vira a câmera. mas tá bom. Tá bom. Kailane, você fez? Fiz. Cadê? O que você escreveu? Eu escrevi meu nome mesmo. Ah, foi? Mostra aí pra gente ver. Porque aí seria. Olha como ficou legal. Viu que legal? Aí vocês podem usar um código desse aí para escrever alguma coisa para alguém. Desde que a outra pessoa também saiba. Entre vocês, fica legal também. Valeu, Kailane, muito bom. Davi escreveu? Sim, O que você escreveu? paz. Mostra aí pra gente. Isso. Olha, ficou bem legal. Paz de paz, mãe e pai, isso, legal. Deixa eu ver. Quem mais escreveu mais alguma coisa aí diferente? Mariana. Eu escrevi meu nome. Ah, sim. Quem é que está com o nome de Albino? Richard. Richard. Escreveu o seu nome. Deixa eu escrever aqui, que aí quando eu botar eu sei quem é. Tá bom. Então, fizemos aí a correção, né? Da página 280. Beleza. E aí, nós vamos começar, então, o Egito. Então, vamos lá. Aí, vamos seguir agora no Egito. Nós temos aqui no Egito é uma civilização sempre muito atraente, né? Vamos olhar para a imagem que eu estou passando aqui. Tem algumas coisas tem no livro, outras não tem. Quer dizer, no livro de vocês às vezes não fala, mas eu estou colocando aqui. Não tem problema, não se preocupe com isso. É a informação. Então, a importância, nós começaremos a falar da importância do Rio Nilo. O rio, o segundo maior rio do mundo. Alguém sabe qual é o primeiro? Rio Amazonas? O Amazonas. O Rio Amazonas, né? É o primeiro. Olha só, tem gente de conversinha, de kkk, de brincadeira. Vamos prestar atenção. Então, nós vamos ter aqui o rio Nilo, ele tem um comprimento de 6.650 quilômetros. Aqui, ó, desde onde ele nasce, vai chegando até o mar Mediterrâneo. Um detalhe aí para vocês entender é o seguinte: a gente está olhando essa imagem aí de frente, assim, né? Na verdade, o mapa nós teríamos que ver assim. Por quê? Senão, quando eu falo, o rio nasce aqui e vai correr, desaguar lá no mar Mediterrâneo, você vai ficar pensando o quê? O rio está subindo, né? Porque a gente está vendo de frente. Mas o rio, ele vai correr para desaguar aonde é mais baixo. Então, ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, tá? É isso que é importante a gente ter essa atenção. Bom, então o rio, ele nasce aqui. A gente costuma dizer, desculpa, eu esqueci de comentar, o rio Amazonas, ele é 6.820 alguma coisa quilômetros, é um pouquinho a mais, tá? Aí ele nasce mais ou menos, alguns historiadores falam que ele nasce no coração da África, né? O continente africano, e ele nasce no coração, quer dizer, numa partezinha aqui, um pouquinho do lado esquerdo, quase no meio, e aí daqui ele vai passando por todos esses outros países, passa no Egito e joga a sua água aqui no mar Mediterrâneo, tá? Então, vamos ver o que coloquei aqui para vocês. O Egito antigo foi um cenário de grandes civilizações da antiguidade. Ficava localizado no extremo nordeste da África, né? A parte nordeste, aqui, ó. Em uma região de deserto
e se dividia no sentido sul-norte, por onde o vale pequeno e fértil, onde corre o rio. Então, ele vai nesse sentido, né? A parte sul, a parte norte, ele vai correr nessa direção para desaguar sua água aqui. Agora, gente, uma coisa muito importante. Na Mesopotâmia, nós falamos de 2 rios, Tigre e Eufrates. Então, eu não vou ficar falando com ninguém que está conversando aí, não. Vou deixar, hein? O que é importante? A gente lembrar que aquela mesma necessidade que levaram os povos a ficar próximo aos rios Tigre e Eufrates, também vão levar povos que vão chegar na região do Egito e que vão ficar também, vão ficar nessa região. Então, nós vamos ter aqui esse detalhe de os rios, como eu falei lá na Mesopotâmia, sempre será o quê? Uma atração. O rio será uma atração. Vai ser como se fosse um imã, né? Eles vão ser atraídos pelos rios. Nós já sabemos que, olha só, gente, o pessoal continua de conversinha no chat. Aí, a falta de atenção. Está ouvindo, mas não está com atenção, porque a atenção está, escrevendo aí, depois vai dar ruim, né? Então, nós vamos ter o rio como fonte de vida. É ele que vai fornecer a água para as pessoas beberem, para criar os animais, para a agricultura. Então, como da mesma forma que os rios Tigre e Eufrates transbordava, né, ele também vai transbordar o rio Nilo. Olha só, voltando à imagem. Quando chovia, existe um período, olha que interessante, existe um período no ano que dura alguns meses, eu não sei exatamente quais são agora, não me lembro, os meses, acredito que eu acho que é agosto, setembro, outubro, por aí, chove durante uns 2 ou 3 meses lá onde o rio nasce. Lá onde o rio nasce. Então, chove, o rio transborda e vai ficar alagado lá durante uns 2 ou 3 meses também. Enquanto o rio, lá onde nasce o rio, estiver chovendo. Vai encher, vai transbordar, vai ficar alagado. Depois, quando parar de chover, ele volta para o seu curso normal. E aí, aquelas áreas que ficaram alagadas, à margem do rio, olha para mim, o rio corre aqui. Olha só, quem está de brincadeira, de conversinha, lembre-se que isso está ficando gravado. Aí vai aparecer toda a conversa também gravada, né? Que aí depois vai justificar que não tirou uma boa nota porque a professora não explicou direito. Deixa para vocês conversarem quando vocês acabarem a aula. Então, nós vamos ter, o rio corre aqui, nessa largura, nessa direção. Quando chove muito, a água que estava aqui, ela vai subir, vai transbordar. Essa parte que vai ficar alagada é que vai se tornar fértil. Vamos lembrar um pouquinho da situação da África. A África é um continente muito quente. Olha só, é onde surgiu os primeiros hominídeos, né, na África. É um lugar muito quente. Essa área aqui é uma área, essa parte aqui, que eu estou mexendo, é uma área do deserto do Saara. Então, imagina, o rio, ele consegue atravessar essa parte aqui, e o deserto fica intenso nessa região. Então, a salvação da população é o rio. E se a terra não é boa para plantar,
o que vai fazer a terra ficar boa é a cheia do rio. Então, a cheia do rio vai ser essencial, fundamental para os povos habitarem essa região. Tudo bem? Aqui entenderam a importância do rio? Entendi. Tá bom. Então, o rio, nós vamos sempre, eu falei para vocês, desde a Mesopotâmia, todas as outras civilizações que nós falamos, nós vamos sempre falar de um rio, porque é ele que vai deixar as pessoas viverem ali naquela região. Bom, aí nós passamos agora a entender como foi que surgiu o primeiro faraó na região. Faraó é o nome dado ao governante. Bom, antes de explicar isso aqui, vou voltar aqui na imagem. Aqui, chamado de parte de Alto Egito e Baixo Egito. Então, nessa região aqui, haviam povos e havia uma pessoa que governava. Na outra parte, também. E os dois lutavam entre si para se tornar um só. É como se existisse um rei aqui e um rei na outra região do rio. E aí, eles vão lutar para formar um único rei. Que, no caso aí, o nome não é rei, é faraó. Vamos lá, então. Então, como é que se formou? Em 3.500, lembrando que isso aqui não está no livro, tá, gente? Mas eu tenho que falar de como se formou, porque como é que eu vou falar de um faraó se vocês não sabem como aconteceu, tá? Os nomos, essa palavra nomos é uma palavra de origem grega, significa divisão de território, província, uma região. Então, voltando lá, nessa região era um nomo, a outra região era outro nome, é como se fosse uma divisão do norte e sul. E aí, nós vamos ter o Baixo Egito ao norte, né? Lá na parte de cima. O Alto Egito abaixo, era a parte baixa. Então, o Baixo Egito, essa parte aqui, por que baixo? Porque é onde a água vai cair no rio. E essa parte aqui seria a parte alta. Então, nós vamos ter aqui, por volta de 3.200 antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, os dois reinos foram unificados por Menés, um rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia. Essa palavrinha aqui, vocês também vão ver falar sempre. Quando a gente falar em dinastia, vamos pensar assim, dinastia é membros daquela família que vai governar. Quando a gente fala no poder hereditário, é quando passa só de pai para filho. Aí o poder só passa assim, de pai para filho. Na dinastia, pode ter pai para filho, de pai para um sobrinho, para um tio. Então, são pessoas da família, a dinastia, tá? E aí, nós vamos ter essa divisão. Olha só, no Alto Egito, o governante usava uma coroa como essa daqui, toda branca. No Baixo Egito, o comandante lá usava uma coroa vermelha. Depois deles lutarem muito um sobre o outro, o Alto Egito dominou o Baixo Egito, e aí, olha o que ele fez. O que ele fez? O que aconteceu? O Alto e o Baixo Egito se juntaram numa coroa só. Juntou a coroa de uma região com o da outra e ficaram as duas simbolizando o primeiro faraó. Então, primeiro faraó
Menés, tá? Isso não está aí no livro de vocês, essa informação, mas era necessário falar sobre isso. A aula vai ficar gravada, de repente eu coloco isso aí num conteúdo separado e coloco lá na plataforma para vocês pegarem, né, ou imprimirem para guardar essa informação. Então, deu para entender como é que surgiu o primeiro faraó? Sim. Então, tá. Então, como surgiu o primeiro faraó? Vamos ver aqui. Alguém desliga o microfone aí, porque tem alguém falando aí perto. Vamos ver aqui. Kailane, o que você podia me dizer, então, aqui? Se você fosse explicar, como é que você colocaria aqui? Como é que surgiu o primeiro faraó? Peraí, que o som tá meio baixo. Pronto. Como é que você iria explicar? Como eu iria. Tá bom, eu estou ouvindo. Eu ia explicar Isso. que antes existia só o alto, mas aí depois veio o baixo. Tinha o Alto, a região do Alto Egito e a região do Baixo Egito. E aí, Tá o que conseguindo me acontecia entre eles? Aconteceu uma guerra Isso, para entre eles eles. disputarem, fazer um só, Isso. né? E aí, quando essa região do Alto Egito domina a do Baixo Egito, eles representam na Acabou que eles mesma. se juntaram e viraram um só. Isso, e aí formou o Faraó. primeiro faraó, que o nome dele é Menés. Você pode até, gente, anotar isso aí na página 288, lá em cima, numa partezinha branca. Anota isso aí. Aqui, ó. Pode pegar aqui em cima, e anotar, ó. Essa parte branca aqui. Escreve assim, ó. Primeiro faraó. Escreve aí. Primeiro faraó. Vamos tirar essa coberta Onde? Aqui? parte. Aí em cima. Não, página 281. Hã? Página 281. Ah, tá. Página 281. Aí vocês escrevem aqui em cima, logo lá em cima. Primeiro faraó do Egito. Primeiro faraó do Egito. Foi, tio. Escreve o nome dele. Menés, letra maiúscula. Menés, tem acento no nés. Menés. Tia, para escrever o que mesmo? Escrever aí no livro. O primeiro faraó do Egito. É isso, escreve aí. O primeiro faraó do Egito. Menés. Quem está com o nome de Game Over? Qual o nome? Josias. Ai, Josias. Tá, Josias, entendeu aí o que é para escrever, Josias? Sim. Tá, anotou? Então, escrevam aqui. Primeiro faraó do Egito, Menés. Isso. Todo mundo conseguiu já anotar? Tudo ok? 2 acentos, faraó. Oi? Fala, Mariana. Faraó tem 2 acentos ou só um? Não, faraó. Só no último ó. Tem como uma palavra ter dois acentos? O que é, Tiago? Tem como uma palavra ter dois acentos? Tem. Bênçãos. Bênçãos tem 2 acentos. Tem o circunflexo e tem o tio. É raro, tá, Tiago? Não é comum, mas existe, tá bom?
Então, colocamos aí, escrevemos primeiro faraó do Egito, Menes, né? Então, a partir desse Menes, vai começar um período de grandes faraós. Quando eu passar o vídeo, provavelmente não será hoje, tá? Desculpa, eu já deixei preparado, mas não será hoje, vai ser na próxima semana. Nós vamos falar dessas, vai passar vários faraós. Vocês não vão precisar ficar preocupado com aqueles nomes, vai só passar no videozinho vários faraós para você saber que existiram vários. Bom, então vamos lá, já vimos como é que se formou. E aí a gente tem a economia. Como se forma a economia do faraó? Do Egito. Economia, gente, é o que se produz, tá? Então tem aqui, por volta de 3000 a.C., as regiões férteis do Rio Nilo eram ocupadas por plantações de trigo, cevada, lentilha, frutas, legumes, algodão e papiro. Lembrando a vocês também que aí no livro de vocês não está isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar esses conteúdos que, se a gente estivesse em sala de aula, nós iríamos anotar no caderno, né? Mas como não dá tempo, aí eu vou fazer isso depois que a gente acabar a aula do Egito, eu vou fazer isso tudo, colocar numa folha, e aí vou colocar lá na plataforma, e aí vocês podem imprimir, aí pode copiar com calma em casa, ok? Então, economia é o que se produz. O papiro, alguém já viu uma planta tipo essa aqui? Eu já. Né? Ela não tem folha, a folha dela é um monte de galinho pequenininho, fininho, né? Parece até um espanador. Parece um espanador, né? Então, gente, essa planta, ela é aquática. Ela tinha muito dessas plantas lá no Rio Nilo. Mas ela também, a gente pode plantar em terra, que ela também vive bem. Alguém desliga o microfone aí, gente, porque tem gente falando na casa. Aí, essa planta, este caulezinho aqui, fininho, é que eles cortavam, tiravam uma casca, a casquinha do caule, deixa eu fazer aqui para vocês terem uma ideia. Vamos pensar, né? Vamos dizer que aqui era o caule, a minha garrafa era o caule. Aí eu cortava, eu ia dar um cortezinho aqui fino e ia tirar a casquinha desse caule. E essas casquinhas, eles colocavam numa pedra, uma sobre a outra, na beiradinha, né? Como se fosse isso. Deixa eu mostrar para vocês terem a ideia, né? É como se eu te pegasse um papel, né? Deixa eu colocar assim. Um papel, pegasse uma parte daquele caule, colocasse aqui, ó, sobre o outro, e assim ia fazendo. E deixava secar ao sol, colocava um pano úmido aqui por cima e batiam, porque não tinha cola. Hoje é muito prático a gente colar as coisas, né? Compra cola e passa. Não tinha cola, então eles colavam dessa forma, colocando uma partezinha sobre a outra, batendo, porque aí ela iria grudar uma na outra. E aí, eram esse tipo de papel que eles usavam lá no Egito. Olha só, aqui eu botei um desenhozinho mostrando, depois de seco, esse papiro ficava dessa forma. E aí eles escreviam, né? Então, tinha aí a escrita, né? Nós vamos ter aí, mais à frente, falando da escrita da Mesopotâmia, do Egito. Tá? Ô, tia, eu já ouvi falar do papiro. Já ouviu falar? Tá bom. Já. Então, nós vamos ter aí essa plantinha que vai gerar o primeiro papel utilizado pelas civilizações. Esse bem antigo. Eu tenho um que eu ganhei, né? Meu filho uma vez foi numa feira de vários países, e aí na barraca lá no stand, né, do Egito, aí ele comprou para mim um papiro.
Vou ver se na próxima aula eu pego ele e mostro aqui para vocês. Quando a gente está na sala de aula, eu levo ele para vocês verem, né? Ele fica assim mesmo, todo as beiradinhas meio ruídazinha, né? Porque eles não se preocupavam em ter uma folha certinha. O importante era escrever. E aí, o que eles escreviam aí? Os sacerdotes, né? Os sacerdotes escreviam orações para os deuses, né? Escreviam correspondência para o faraó, mandar para outra cidade. Então, o papel era utilizado Tia, para vários documentos. Fala. vai ter dever de casa? Vou ver, tá? Aí, nós vamos ter aí esse momento que o papiro, então a gente guardar o papiro, o primeiro papel utilizado pelos egípcios, tá? Então, vamos lá. Tá, Professora? Oi. Tia, mas eles escreviam com o quê? Oi? Isso era papel para eles, mas eles escreviam com o quê? Então, eles escreviam com tinta extraída de plantas que tinham corantes, né? E aí, como se fosse assim, uma varetinha, né? Molhava lá naquela tinta e escreviam. A tinta aí, lembrando sempre, extraída de vegetais, né? Lembrar que não tinha indústria. Então, a tinta era extraída de plantas que possuíssem. Gente, às vezes, até o barro. Eu fiz uma atividade uma vez, num curso que eu estava fazendo, e nós escrevemos e fizemos um trabalho com a tinta, era o barro. Quando você molha o barro e aí você espreme ele, que pinga aquela água colorida, aquilo serviu para escrever. Como tem barro de várias cores, aí dá uma variedade grande de tons, de laranja, de avermelhados, né? Então, olha só. Então, a gente extraía tinta de plantas e até mesmo de barro. Eles utilizavam mais a dos vegetais, tá? Isso, é isso aí. Quando quiser, tem que perguntar. Fala. Tem um museu eu acho que é lá na França que fala sobre o Egito, não é? Tem muita coisa lá sobre o Egito. Fala sobre o faraó, papiro, muita coisa. Então, depois eu vou deixar os links de um museu do Cairo. O Cairo é a capital do Egito. Para vocês verem uns 15 minutos de vídeo. Tem vários objetos antigos e tem uma sala inteira só dos objetos do faraó Tutankhamon. Alguém já ouviu falar nesse nome? Não, nunca vou falar de Tutankhamon. Não? Ah, então tá. Então deixa mais para frente, eu vou chegar lá e vou falar para vocês. Nem vou começar agora, tá? Pokémon? Oi? Pokémon? Não. Falar sobre Tutankhamon. Aí, quando a gente chegar mais à frente, eu falo para vocês. Professora, acho que o museu que fala... Nossa, eu esqueci o nome dele agora. Eu vi um desenho que fala o nome dele direto. Acho que é Museu do Louvre. Eu esqueci o nome dele. Louvre. Louvre é na França. Exatamente. Lá tem coisa, eu acho, também. Sobre papiro, tudo. Ô, tio, eu já pesquisei sobre alguns museus e sobre papiro uma vez. Museus. Ah, tá. Porque... Professora, Oi. nacional que pegou fogo, que era só do Egito, tinha um corpo que estava lá mesmo, um corpo mesmo. Sim, Mariana, o museu ele tinha uma sala grande só sobre o Egito. Eu sempre levava os alunos do 6º ano lá. Depois que a gente trabalhasse o Egito, aí a gente via lá a parte da pré-história e também a parte do Egito. Era muito legal, muito legal. No meu Face, eu tenho do ano passado, no início do ano, eu ainda levei o pessoal do 7º, ainda chegaram aí lá no museu. Eles ainda conseguiram, parece que foi... não sei se foi ano passado, ano retrasado. Ano passado já tinha acontecido. Né? Eu fui pequena. Mas, vamos lá, prosseguir. Então, Eu já fui, tia.
Olha só, vamos então voltar aqui para a gente finalizar. Está quase na hora de acabar. Então, hoje vocês conheceram um pouco sobre o papiro e tipos de fruta. Ah, gente, olha, se a gente estivesse na sala de aula, né, a gente podia fazer, né? Mais para frente nós vamos ver outras coisas. O lanche egípcio. Muito legal. Aí cada um, eu falo o que cada um vai trazer. A gente fazia, eu faço de vez em quando, no 6º ano, o lanche baseado na alimentação dos egípcios. Ó, fica tia. muito legal. Oi. Ô, tia, eu acho que tem uva, né? Sim. Sim, a uva que faz o vinho também, isso. Né? Então, vamos lá, voltando. Então, nós temos, aqui, cito algumas plantas, algumas tipos de alimentação, trigo, cevada, o trigo faz o pão, a cevada também, a lentilha, que são grãos, frutas de vários tipos, legumes, algodão, do qual eles teciam o tecido que eles faziam sua roupa, e o papiro, tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu aqui a importância do papiro? Sim, para escrever coisas. Tá bom, então. Era o único papel que eles tinham na época. Isso. Bom, aqui também. Ô, tia, cana-de-açúcar também tem papel, né? A cana-de-açúcar? Não conheço. Tem como fazer com papel. Eu não Só no conheço. Minecraft. Não, na vida real também. Eu conheço a celulose. É só no Minecraft. O papel, o papel que nós usamos é extraído das plantas, até hoje, esse papel, né? Então, o que a gente usa, né? Quando você arranca uma folha e joga fora, que eu quase tenho uma coisa, é pensando nas árvores que são derrubadas para se extrair e fazer o papel. Então, vamos pensar nisso, certo? Então, vamos lá. Olha só, como estava organizada a sociedade. Quem é que manda em tudo? Que está lá em cima, ó. Faraó. Ele é o governante, né? Aí, abaixo deles, tem nobres, sacerdotes, soldados, escribas. Quero falar para vocês dos escribas. Tem na página do livro de vocês 281. Quem está com o livro aberto pode ver. 281. Tem aí a imagem de um escriba. O escriba era aquele funcionário que sabia ler e escrever. Ó, aqui embaixo tem falando sobre o escriba, né? Tem cá em cima. Eu mostrei essa pirâmide aí na organização, mas nós vamos ter aqui em cima, tem falando. Aqui onde está escrita hieróglifa, a gente tem falando aqui dos sacerdotes, governantes e os escribas. Vocês podem até destacar aqui, ó, pegar o lápis e sublinhar. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieróglifos. Acharam aí no livro para destacar? Não, achei não, professora. Eu tô tendo um ataque de nervo. Página 200, peraí, 281, tem lá em cima os egípcios, aí tem um texto, depois vem falando a escrita hieroglífica. O segundo parágrafo, na terceira linha, está falando sobre os escribas. Ó, é só destacar que eram as pessoas que sabiam ler, escrever, né? Então, essas pessoas, gente, olha que importância. Esse escriba era a função dele. Professora, eu não estou achando essa parte. Meu Deus do céu, você está na página 281? Sim. Então, não tem escrito em vermelho a escrita hieroglífica? Sim, tem. Tem o primeiro parágrafo,
no segundo parágrafo. É depois do No segundo dos parágrafo. escriba. Peraí. Segundo parágrafo, na terceira linha desse parágrafo. Tem Pra lá. marcar a palavra de fibras. Pra você, Escrita. Tia, eu tô pensando que isso aí tá no livro, tia. para você destacar aí, os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever hieróglifos. Achou? Vou marcar. Pera aí que eu tô pegando meus 1.000 marca-textos. Tá lá na escrita com lápis. hieróglifa. Olha só, gente. Então, deixa enquanto ela pega lá para marcar. Olha só, o faraó, algumas vezes, o faraó sabia ler e escrever. Algumas vezes ele não sabia. Então, mesmo quando ele sabe ler, ele tem dentro do palácio do faraó, que é imenso, tem um escriba que mora lá, que vive bem, come muito bem, né? Ele trabalha para o faraó. Meu amigo aí que está... É quem, Tiago? Que está com um cachorrinho? Quê? Presta atenção, deixa o seu bichinho quietinho aí. Quê? Olha só, então, tá faltando pouco para acabar. Nós vamos ter aí o escriba morando do palácio do faraó. Então, ele é uma pessoa de muita responsabilidade, porque quando, às vezes, o faraó dita uma carta para ele escrever, ele escreve, e o papiro, ele não era dobrado, o papiro, ele era enrolado, né? Fazia um rolinho, né? Não era dobrado. Era dessa forma que se enviava uma correspondência. E aí o escriba escrevia e tinha o mensageiro que levava aquela informação aonde o faraó quisesse. Então, documentos, aumento de impostos, isso tudo era escrito dessa forma, no papiro. Então, o escriba é uma pessoa de muita importância e de muita responsabilidade. Vocês imaginam que ele iria fazer alguma coisa errada para o faraó? O que vocês acham? Não. Se ele fosse um traidor, sim. Sim, mas ele não era, porque ele não era burro para ter... Então não. Presta atenção, ele não era burro, vamos dizer assim, não gosto de usar esse termo, né? Mas ele não era a ponto de fazer uma coisa errada, porque senão simplesmente ele seria morto. Ele iria perder aquela mordomia, porque o escriba tinha sua família. A família do escriba também morava lá no palácio. Olha, tudo do bom e do melhor, ele não ia querer perder isso. Né? Então, nós vamos ter aí, geralmente, eu nunca li nada a respeito de algum escriba que tinha feito, ou que tivesse feito algo errado. Nunca li, tá? Então, eu destaquei aí nessa sociedade o escriba por causa dessa importância dele na leitura. Então, tinha os escribas, tinha comerciante, artesãos, aqueles que faziam trabalhos com joias, faziam sapatos, os camponeses que trabalhavam na agricultura, e tinha lá no final os escravos. Escravos, gente, aqui, lembrando que a gente está falando de uma região que é do Egito, não tinha ninguém louro de olho azul nessa região. Todos mais morenos, cabelos pretos, olhos castanhos, né? Porque o clima quente favoreceu as pessoas a terem essa tonalidade. Então, essas pessoas, os escravos, tinham duas maneiras de ser escravos. Quando o Egito lutava com outro povo e ganhava, aqueles que perderam eram trazidos
para se tornar escravos. São os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra. Anotem isso aí nessa folhinha também, para não esquecer. Pode ser em qualquer outra parte aqui, dessa mesma folha, 281. Anota aqui em cima, na parte branca. Escravos. Anota assim, viu, Mariana? Escravos. Anota aí, Davi. Anota no livro mesmo. Escravos eram prisioneiros de guerra. Escravos eram prisioneiros de guerras ou endividados. Ou endividados. O que é para escrever? É isso que eu estou ditando agora. Escravos eram prisioneiros de guerras ou endividados. Falei como é que era um prisioneiro de guerra, né? Quando vencia, aqueles que perderam viravam escravos. Endividados. Se você, Davi, fosse lá do Egito antigo, bota o fone aí, Davi. Se você, Davi, fosse lá do Egito antigo e você não conseguisse pagar o seu imposto, você e sua família poderiam virar escravos. Só porque não pagou o imposto. O imposto era coletado, né, todo ano direitinho para o faraó, era levado para ele. Então, se você não pagasse, você e sua família poderiam perder a sua casa e virar escravo. Entendeu, Davi? Entenderam, gente? Então, a situação de escravo era de duas formas. Ô, tia, e a Sim, sociedade entendi, toda sim. sabia disso? É o que é? E a sociedade sabia disso? Toda a Sim, sociedade? sim, toda a sociedade sabia. Isso eram as regras, eram Tia, as mas leis. Eram as e os leis escravos que queriam do fugir? Egito. Algum escravo fugiu, tia? Ah, eles tentavam, às vezes, fugir, né? Mas eram Os presos. hebreus, né? Ô, tia, eles ficavam presos até pagar ou... Não, esses escravos, eles não ficavam presos. Espera aí, Tiago, que eu quero voltar nesse ponto que você falou. Não ficavam presos. Esses escravos, eles iam trabalhar nas obras do faraó. Era isso que eles iam fazer. Então, construção das pirâmides, dos monumentos grandiosos que tem no Egito até hoje, todas feitas por escravos. Eram os escravos que trabalhavam nessas obras. Tiago mencionou aí sobre escravo, ele lembrou dos hebreus. Mais à frente, quando nós falarmos dos hebreus, nós vamos falar dessa passagem que, inclusive, está na Bíblia, né? Que os hebreus foram escravizados pelos egípcios. E quem vai libertar os hebreus é Moisés. Então, nós vamos trabalhar com fatos históricos, gente, e religiosos, que estão citados na Bíblia. Lembre-se de uma coisa. Lucas, para. Para, Lucas. Para, não sou eu. Olha só, gente, estamos acabando. Primeiro livro da história. Quem quiser anotar aí numa outra beirinha aí, pode escrever também. Primeiro livro da história, a Bíblia. Né? Pode pegar e escrever aqui, numa beiradinha aqui. Não tem problema escrever no livro, não. Pode escrever também aí para não Se eu esquecer. perguntar isso para minha mãe, ela sabe de cor. Ah, sim. Então, primeiro livro da história das civilizações, a Bíblia. É o primeiro livro. E nós vamos falar várias passagens da Bíblia que realmente foram a história. A Bíblia está cheia de fatos, contando dos egípcios, dos hebreus, dos fenícios, e nós vamos conhecer isso mais à frente, tá? Tia, a gente vai hoje até 11h20? Não, nós vamos ficar até agora mesmo, como está marcado.
Até 10h20. Já são 10h21. Tá, gente, tá todo mundo com pressa, calma. Olha só, Vamos de dança. eu não vou passar a atividade ainda, porque a gente não falou ainda da parte religiosa do Egito e da mumificação, que nós vamos falar na próxima semana. Né? Não tem problema, nós estamos aí esticando o nosso conteúdo porque é necessário, porque o livro ele fez um resumo grande e é importante a gente conhecer mais detalhes, tá? Agora, para a gente finalizar, quero ver todo mundo, né? Já estou vendo algumas pessoas aí com a câmera ligada, quero ver todo mundo com a câmera ligada, fazendo um coraçãozinho. Tiago. Para, Isso aí, valeu. Tchau. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver. Aê! Quero ver. Eu tô sem Coração é mó torto, mano. Cadê todo mundo? Eu tô sem apoio, não tem como colocar o celular aqui. Mano, meu coração é muito torto, velho. Segura na mão e deixa o coração incompleto. Vou fazer metade de um coração. Cadê Mariana? Aí, Richard, gostei. Caraca, Gustavo, tu tá muito preguiçoso. Gostei do coração. Cadê? Isso. Cadê? Cadê Mariana? Não vi Mariana. Não compensa. Tiago, Peraí. Ô, Tiago, apareça aí. Ô, Tiago. Aí, Tiago. Bota a cara. Tá bom. Gente, olha só. Se vocês O cara tá com. Mano, ele tá com uma cara de beterraba, velho. Mano, tá muito saiu de tomate para beterraba, Aparece de novo aí, vai. olha só, presta atenção aqui. Thiago, Se você acha que vocês, compensa, Thiago? presta Pensa atenção, não. gente, aqui para a gente encerrar. Se vocês pesquisarem ou ver alguma coisa sobre o Egito, ou anotar, ou tiver um outro livro, alguma coisa assim, ou que você vê um filme, um desenho, anota para a próxima semana, aí vocês me falarem, que aí a gente encerra na próxima semana. Eu já vi um filme já do Egito Antigo. Ah, tá. Aí vocês vão trocar essas informações que professor, eu vi, não sei. Se quiser, consulte o Google, pode ficar vendo como o papiro, vocês podem ver o documento.